Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Clube Criminal. A minha fala é sempre a mesma, você já está acostumado, é assim que eu abro todas as vezes os podcasts, quando sou eu que estou abrindo. Meu nome é João Ricardo Batista, sou advogado criminalista, atuo principalmente no Tribunal do Júri, local onde eu me identifiquei. Nasci para defender pessoas que estão sendo acusadas de crimes dolosos contra a vida. O tema de hoje vai falar sobre quesitação. Eu tenho certeza que quem gosta de júri, quem é apaixonado de júri, sabe a importância que quesitos fazem num julgamento. Às vezes é o quesito que resolve a situação. E a gente vai conversar sobre algumas coisas relacionadas à quesitação. Até quando a quesitação pode influenciar no julgamento do seu cliente? Até quando ela pode favorecer ou prejudicar o seu cliente? Quais as teses que não são quesitadas? A gente vai falar bastante sobre isso. Inclusive, sobre teses não quesitadas, eu já vi advogado dando chilique no júri, porque simplesmente a tese de desistência voluntária dele não foi quesitada. E aí, até que ponto isso é verdade, é mentira? Como que a gente faz para explicar para o jurado acolhimento de teses que sequer estão nos quesitos? Ou seja, muita coisa a gente vai conversar hoje nesse podcast. Mas a gente não pode entrar no tema sem antes falar com o nosso maravilhoso, suculento defensor público há mais de 10 mil anos atrás, Rodrigo Alvarez. Fala oi para essa galera. Fala, João Ricardo Batista, o homem do júri que já fez júri de Apoque até o Chuí. Inclusive, hoje um tema que vai lhe favorecer, porém, eu sei um pouquinho também dessa temática, já me deparei com alguns plenários do Tribunal do Júri aí, já tive que dançar muito quando o tema é quesitos. E eu quero começar nosso podcast de hoje falando algo muito interessante, que é, vou até perguntar para o João, já que ele participa de tantos e tantos plenários, e o mais importante, tá? Eu acho que a maior característica do João não é ter feito um monte de plenário, é ter feito um monte de plenário em locais diferentes. Porque a gente sabe que cada local acaba puxando para um lado, fazendo de uma certa forma. E eu queria que o João falasse assim, João, esse quesito, quando que ele aparece no Tribunal do Júri? Assim? Quando é que o advogado ele sabe que tem a quesitação? Quando que a quesitação está pronta? É só no final, é no começo? Como é que funciona isso aí, João? Só para o pessoal que nunca fez um júri saber. Cara, muito legal. Vamos começar do zero, só para a gente, de fato, para quem já sabe, relembrar, e para quem não sabe, aprender, entender, porque júri é um negócio meio diferente. A gente olha no CPP, a gente tem uma noção de júri que quando a gente chega no mundo real, muito mais coisas acontecem e simplesmente, às vezes, o advogado passa batido, fica boiando lá, né? Inclusive, você, advogado, as nulidades depois da pronúncia, elas têm que ser arguidas inicialmente, quando começa o pregão ali, ó, a abertura do plenário, você já tem que suscitar as nulidades. Quantas e quantas vezes já vi advogado ali, ó, bobeando, e aí, do nada, quando ele suscita a nulidade, o juiz fala que precluiu porque não foi arguida no momento correto. Então, isso aqui é só um exemplo para você saber que muitas coisas acontecem no plenário do juiz, você precisa saber. Ok, vai ter a sustentação, e aí você tem que saber quando que os quesitos vão estar prontos. Como que funciona isso? A pergunta do Rodrigo. Quando que aparecem esses quesitos? Pois bem, eu costumo dizer que a quesitação ela é o cerne do julgamento. O jurado ele não vai julgar com base no que ele acha abstratamente, ele vai julgar conforme a pergunta. E os quesitos são as perguntas que são feitas para os jurados, que ele vai responder de forma monossilábica, através de cartões ou cédulas, escritos sim ou não. Então são perguntas relacionadas, por exemplo, ao se o crime aconteceu, se há materialidade, se existe um corpo estendido no chão, se houve as feridas, se aconteceu de fato aquele crime que deixa vestígios, se aqueles vestígios estão presentes. Se o crime aconteceu, materialidade, quesito 1. Depois, quesito de autoria, se foi o autor, se foi o réu o autor das lesões, ou seja, vai perguntar isso e o jurado vai responder sim ou não. Essa folha de quesitos, ela fica pronta, geralmente, na fala da defesa. Por que na fala da defesa? Ela vai ser redigida pelo magistrado, tem uma ordem de quesitação prevista pela lei, e aí, a partir das teses sustentadas pela acusação e defesa, o magistrado redige aqueles quesitos e entrega para a defesa. É obrigatório entregar para a defesa? Tem um momento obrigatório? Olha, lei não fala o momento obrigatório exatamente, mas a praxe nos mostra que no final da sustentação da defesa, quando a gente está encaminhando para o fim, o juiz já sabe todas as teses, ele prestou atenção na sustentação dos dois, e aí ele vai colocar aquela quesitação. Nessa quesitação, tem que estar presente não só tudo aquilo que a lei fala sobre quesitos, mas também tem que estar presente tudo aquilo que a defesa sustentou. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que deixar já de regra aqui, para começar a conversa. Toda quesitação com relação às teses acusatórias, elas são fundamentadas exclusivamente na denúncia e na pronúncia.
Tá? Então, a pronúncia tem que estar fundamentada na denúncia, ou seja, não pode pronunciar alguém por coisas que não estão contidas na denúncia. Então, é a denúncia que lá no artigo 41 fala que vai expor todas as circunstâncias do fato, onde vão estar presentes todas as causas de aumento, diminuição, e durante a instrução, para não ter um cerceamento de defesa, o acusado ele responde, ele se defende daquilo que foi imputado para ele, e na pronúncia não pode ter algo que não estava na denúncia. Então, a denúncia é o que fundamenta a quesitação na parte acusatória. Isso é um ponto muito importante. Muito, muito, muito importante. Por quê? Digamos que o promotor, no meio da sustentação, começa a sugestionar um dolo eventual que não estava na denúncia. Digamos que é a tentativa. Aí ele quis matar e não conseguiu. Aí lá no plenário ele fala, olha, ao menos, se ele não quis diretamente, ele assume o risco. Peraí, não estava isso na denúncia. Deixa eu colocar o Thiago aqui. Não estava isso na denúncia. E aí, simplesmente no plenário, quebrando todo o contraditório, ele surge com uma tese nova que não foi objeto ali de discussão na instrução processual. Então, tudo que for de tese prejudicial ao acusado, aumento de pena, causa de qualificadoras, tudo tem que estar na denúncia. E é a partir daquela redação da denúncia que a quesitação na parte acusatória vai estar descrita. Inclusive, olha um ponto interessante. Se é tentativa, e na tentativa ela não fala assim, ó, não consumou por circunstâncias alheia à vontade qual seja, acabou a munição, foi interpelado por particulares, foi impedido de consumar. Se não tem qual é a circunstância ali, lá na quesitação não pode ter também. Se estava lá só por circunstância alheia à vontade, tem que parar. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre como explicar para o jurado, que é muito difícil explicar para o jurado até o que existe tentativa. Mas saiba disso. Primeira coisa, a denúncia é o que abaliza a quesitação na parte acusatória. E na parte defensiva, você, advogado, muitas das vezes, você vai fazer até memoriais genéricos lá, você nem vai abordar suas teses em memoriais. Agora, quando chega no plenário, suas teses vão ser expostas. E a partir do momento que você expõe as suas teses, o juiz já identificou, opa, tem um privilégio, olha, tem um excesso culposo, tem uma negativa de autoria, tem um afastamento de qualificadoras, tem uma causa de diminuição de pena, tem uma participação de menor importância. Ou seja, aquilo que você sustentou no plenário, aquilo que você sustentou vai estar exatamente descrito ali nos quesitos na parte defensiva. Então, você entendeu que a partir do que você sustenta no plenário, com causas de diminuição de pena, com teses defensivas, vão estar na quesitação, exceto algumas, que a gente vai falar daqui a pouco, como decência voluntária, e tudo aquilo que a acusação trouxe na denúncia e que foi objeto da pronúncia. Então, olha só, são 2 pontos. Tem que obrigatoriamente estar na denúncia e tem que obrigatoriamente estar confirmado na pronúncia, para que aí, então, vire quesito. Perfeito, Rodrigo? Perfeito, João. E aí você falou uma coisa que eu queria reforçar até aqui, que é esse momento, né? Quando a pessoa nunca fez um tribunal do júri, às vezes o magistrado, que nem o João estava falando, ele pode te entregar aquela quesitação em várias partes diferentes. E uma coisa que quase sempre acontece é um auxiliar do magistrado ou até o próprio magistrado chega na defesa e fala, doutor, quais são as teses que o senhor vai apresentar? E ele pede para que você escreva num papel ou em algum lugar e entregue para ele isso. E às vezes a acusação está começando a falar. Olha, já pegou os jurados, já pegou todo mundo ali, a acusação vai começar a falar, até antes dela começar a falar, o pessoal pergunta e pede. E aí, quero ouvir vocês. Vamos lá, o Thiago está maluco para falar, João também. Essa é uma coisa que acontece muito e não está em nenhum manual por aí. Fala, Thiago. Fala, pessoal. Primeiramente, cheguei tarde hoje, né? Me atrasei aqui, mas quero dar bom dia para o João Ricardo Batista e para esse menino que está aí, que está no Instagram do Rodrigo, mas parece um guri de colégio. É o estagiário dele, mas tá belo, né? Tá com a pele coradinha, sem barba, parece que tá com uns 24 anos de idade, tá bom, viu? Eu, se tirar a barba, eu fico novo também, viu, Rodrigo? Eu deixo a barba para parecer mais velho do que eu sou, porque eu também tenho um rostinho de 20 e poucos. Bom, esses dias, eu e o João Ricardo estávamos em um júri, tá? Estávamos em um júri, e eu comecei a sustentação no debate, e depois o João assumiu com o Luciano, foi aquele júri do Luciano que a gente já comentou por aqui. Se você não acompanhou a história desse júri, o júri da minha vida, o júri da vida do João, o júri da vida do Luciano, mais do que de todos nós. Se você não acompanhou esse episódio, vai lá no Spotify, vai lá no YouTube, que tá lá a gente contando com o Luciano, que participou desse júri, um júri emocionante. O Rodrigo tá até olhando aí para ver qual que é o número do episódio, para a gente poder falar para vocês.
ver como a gente se conhece, né? Eu nem sei o que o Rodrigo tá olhando na tela do computador ali, mas eu sei que ele tá olhando o número do episódio para falar para vocês, ou tá olhando se já tá no YouTube, alguma das duas coisas. Bom, nesse enquanto o João, olha lá, tá lá, enquanto o João e o Luciano sustentavam, o assessor do juiz veio em mim, né? E perguntou qual eram as nossas teses. Por que ele fez isso nesse momento? Porque ele já tinha perguntado antes qual eram nossas teses no debate do Ministério Público e tinha perguntado para mim isso. E eu falei para ele que a gente ainda não sabia quais eram as nossas teses, porque o Ministério Público não tinha acabado de sustentar. Se eu libero minhas teses ali naquele momento, o que o promotor ia fazer? Ele já no debate dele, e não na réplica, porque se ele quiser vir na réplica para me rebater, ele pode, é o direito dele, eu vou vir na tréplica para rebatê-lo novamente. Mas ele no debate, ali na primeira fala dele, ele já poderia, de alguma forma, apresentar argumentos contrários à minha tese. O bom promotor, ele muitas vezes ele consegue ali adivinhar o que é a tese da defesa, mas ele não consegue sempre saber o que a defesa vai alegar. E nesse júri a gente tinha algumas cartas na manga, talvez, como a defesa normalmente tem em vários júris. E se eu abro, nesse momento em que o promotor ainda está fazendo a sustentação dele, na primeira fala, no debate, quais são as minhas teses, né, eu acabo adiantando para o promotor. Então, cuidado, que se você disser para o assessor ou para o juiz, não, doutor, eu só vou liberar depois que o MP terminar, capaz de você encontrar algum tipo de retaliação nesse sentido, falar, não, doutor, aqui na minha vara é assim, tem que ser antes. Agora, se você usar desse argumento que eu usei, falei, olha, eu não sei ainda quais são as minhas teses, porque eu estou esperando o Ministério Público terminar para ver o que vai ser alegado para o Ministério Público para decidir o que a gente vai alegar. Eu não tenho nada pronto aqui. Eu não sei o que eu vou falar ainda enquanto o Ministério Público não terminar a sustentação dele. Então, eu preciso que o Ministério Público termine para daí eu saber quais são as minhas teses, o que eu vou sustentar. Então, é muito importante. Fala, João. Ô, Tiago, inclusive aqui tem uma estratégia, tá? Uma coisa é você segurar algumas teses. Que teses que são ótimas para segurar? Por exemplo, excesso culposo. Excesso culposo tem advogado que não sabe sustentar excesso culposo. Não foi um nem dois júris que eu cheguei falando da tese de excesso culposo, o juiz falou assim, olha, nunca nenhum advogado sustentou excesso culposo aqui na minha vara. Isso aconteceu no Fórum Barra Funda, em São Paulo. Uma juíza chegou e falou assim, doutor, eu não sei nem quesitar. O que acontece se acolher essa tese? Eu falei, doutora, aqui as penas são equiparadas a um homicídio culposo, e aí vai ter uma pena de 1 ano. Ela falou, não acredito. Aí eu olhei, mostrei a jurisprudência para ela, tive que mostrar porque a juíza nunca nenhum advogado tinha sustentado excesso culposo. Uma tese dessa, você vai abrir para o promotor? Não vai abrir para o promotor, você vai ficar segurando a onda ali. Tem privilégio que ele não está assim tão claro. Às vezes você segura a onda ali, a tese vai ser privilégio, entende? Então, não mostrar as teses, na maioria das vezes, quando tem essas teses curindo, elas são uma excelente estratégia. Mas, às vezes, você, advogado, sabendo que o jurado cansado julga mal, quantas e quantas vezes, agora, nesse último júri mesmo, eu cheguei para a doutora e falei, doutora, as minhas teses aqui são desistência voluntária e ausência de dolo. Antes do júri. Doutora, pelas teses, aqui, pelo processo aqui, a senhora pretende sustentar ainda os termos da denúncia? Quem sabe a gente consegue conversar aqui e a doutora, né, tem outro entendimento e tal. Até cheguei a discutir um pouquinho de prova com ela. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes tem que ler o processo como um todo. Não dá para engessar e falar assim, a negativa da autoria não sustenta teses subsidiárias. Ai, toda vez eu vou ter que esconder as minhas teses. Às vezes o negócio está tão evidente, você passou a instrução inteira falando que o seu cliente não tinha dolo, você passou a instrução inteira falando que ele desistiu voluntariamente, você criou todos os elementos para desistência voluntária, né, para alguma tese, uma legítima defesa que está ali ó, gritando no seu processo. Às vezes não tem por que você esconder. O importante é você saber o quê? Esse momento que o Thiago falou, quando você fala a tese para o cartorário, serve para o juiz saber qual que é a tese, ter certeza de qual que é a tese, porque às vezes está sustentando, e, por exemplo, um excesso culposo que o juiz não é acostumado a ver, às vezes ele não vai saber que é a tese. E aí você coloca lá, excesso culposo, legítima defesa, afastamento de tal qualificadora. Você vai falar essas teses. Para que serve você falar? Para o juiz poder, geralmente é assim, isso aí não está no Código de Processo Penal, tá? Você vai falar essas teses para o meirinho ali, para o assistente, e ele vai levar para o juiz vai formular os quesitos. Eu, particularmente, procuro fazer o quanto antes, depois da fala acusatória. Então, por exemplo, se eu comecei na fala defensiva, já passou ali uns 20 minutos, que geralmente é o momento que o advogado está comigo, está sustentando, eu sempre faço júri em dupla, é difícil fazer júri sozinho. Eu gosto de fazer júri acompanhado. Né? Então, naquele momento que eu estou fazendo, que o colega está sustentando primeiro que eu ali, eu já falo as teses todas, porque eu adianto. Inclusive, aqui dá uma sacada interessante. Quando você fala logo, porque aí já passou a tese acusatória, o promotor, se quiser vir na réplica, ele vem. Você adianta essas teses o quanto antes, o quesito fica pronto antes.
E vindo o quesito na sua mão pronto antes, você consegue o quê? Começar a discutir a redação deles. E às vezes tudo decide na redação. É na forma de mostrar para o jurado. Por quê? Às vezes o jurado fica, ó, 1h30 a acusação falando, 1h30 a defesa. Aí vem um quesito que confunde ele. Quer um exemplo? Rodrigo Oliveira Alvarez deu início à execução de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, qual seja, pronto socorro à vítima e um terceiro segurou a arma. Aí a pessoa fala assim, é verdade, o terceiro segurou a arma. É verdade, ele foi prontamente socorrido. E aí ele simplesmente ele acolhe aquele finalzinho. É aquele finalzinho da tentativa que ele acha que tem verdade e, na verdade, está perguntando não é se ele foi prontamente socorrido. Está perguntando se é por uma circunstância alheia à vontade dele. Então, às vezes, é a hesitação que confunde. O exemplo que eu estava dando no começo, se lá na denúncia não tinha qual seja pronto atendimento médico, só tem lá circunstâncias alheias à vontade, o quesito tem que terminar ali. Então, essas regrinhas de quesitação, elas precisam ser observadas enquanto o seu colega está sustentando. Tá aí mais um motivo, um bom motivo, para sustentar em dois. Porque quando o seu colega está sustentando ali, a folhinha ali que se deu o rascunhozinho para o juiz já foi na mão do juiz, o juiz já redigiu. Você, por exemplo, já pode levar redigido. Na hora que ele te pergunta, doutor, quais são as teses? Ah, tá, eu vou anotar aqui uma sugestão, inclusive, para a redação. Você já leva a sua quesitação bonitinho. Eu faço isso nos meus júris. Eu escrevo à mão aqui, ó. Já levo os quesitos bonitinho. Quesito de excesso culposo, nos meus júris sou eu que escrevo. Eu que escrevo excesso culposo no meu júri. Júri de tentativa, eu que escrevo. Você vai confiar na mão do juiz que você não conhece? Claro que ele é. Ó, Rodrigo Faux na live, vou ter que parar aqui um pouquinho, só para parabenizar ele pelo excelente trabalho nesse último julgamento, que foi de notoriedade geral. E também, grande amigo que já esteve aqui no nosso podcast, uma referência, tem todos os livros dele, e eu quero só recomendar você que está aqui assistindo para que compre os livros, leia os livros de Rodrigo Faux, tá? Tá aqui o perfil dele aqui, ó. Rodrigo Faux, F-A-U-C-Z, tá ok? Obrigado, meu amigo. Vamos lá, continuando. Vou pedir já para a Dani, que está assistindo a gente aqui, para entrar em contato com você. Vamos fazer uma live, Rodrigo, para comentar o que for possível aí do júri, né? Rodrigo que atuou no caso Flor de Lis, que teve encerramento aí nesse domingo, de madrugada, né? Na madrugada de sábado para domingo. Na verdade, na manhã do domingo, né? Acho que eu vi no stories do Rodrigo. Foi um júri que durou quase 7 dias. Vamos combinar de conversar sobre o caso, principalmente sobre as nulidades ali que você falou, que pelo visto são aberrações, são nulidades muito grandes. A gente sabe que o Tribunal do Rio de Janeiro é um tribunal muito duro, mas eu espero que eles se mostrem aí justos no momento de julgar essa sua apelação, porque me parece que as nulidades são bem graves e que se um tribunal julgar de maneira justa, esse júri com certeza vai ser anulado. Então, a gente espera aqui, Rodrigo. Vai lá, João. Perfeito. Endosso com as palavras do Thiago. E aí, só para fechar, galera, não fiquem engessados nisso. É porque eu tenho que segurar até o final as minhas teses e tal. Depois que acabou a tese acusatória, a sustentação acusatória, é ali um momento que eu sugiro que você já busque o Meirinho, já entregue para ele as teses o quanto antes, para esses quesitos voltarem para sua mão tanto o quanto antes, para você começar a discutir essa quesitação. Por que é importante você discutir com o magistrado? Porque se tiver alguma coisa que precisa ser ajustada, retificada nesse momento, você vai conversar com o magistrado antes da sua sustentação, para que ao final da sua sustentação, no primeiro momento de debate, você não sabe se o promotor vai vir na réplica, você já tem a folha final dos quesitos para você apresentar para os jurados, inclusive ensinando para eles como que funciona uma votação, o que eles vão perguntar em cada um dos quesitos. E é importante uma coisa, ó, eu estou até delongando, desculpa aí, meninos, mas assim, o óbvio precisa ser dito. Tá? Tem que ter a quesitação e falar assim, tá vendo aqui que tá perguntando isso aqui? Teve um júri que eu fiz com o Thiago, e o Thiago, a gente debatendo no calor das emoções ali, nos bastidores, ele falou assim, poxa, você tá vindo, você tá repetindo o que eu tô falando. Pra que isso? Galera, teve um júri que eu fiz em São Paulo, que ao final do debate, quando tudo acabou, o juiz sempre pergunta, olha, os jurados têm alguma pergunta, vocês estão se sentindo aptos a julgar? O jurado levantou a mão e falou assim, doutora, o que é absolvição? Imagina só, 3 horas de sustentação, aí vem réplica, mais 2 horas de sustentação, aquele monte de sustentação, e o jurado não sabe o que é absolvição, você ficou o tempo inteiro falando de absolvição. O óbvio precisa ser dito, você precisa explicar, a gente está falando de pessoas comuns, de pessoas leigas da sociedade. Então, assim, se necessário, fale o óbvio, só não deixa na menor dúvida. E aí, você tendo a folha de quesitação na mão, ajuda muito a você esclarecer essas dúvidas, ainda que básicas.
Ô, João, tem 3 coisas que eu vejo que o pessoal esquece muito no tribunal do júri e não se prepara quando entra no plenário e acaba sendo surpreendido. A primeira é o que você vai falar na réplica. Isso é muito importante, não é o tema de hoje, mas é muito importante. As pessoas elas entram achando que a réplica, ela é a tréplica, na verdade, né? Ela é uma complementação da sua fala inicial. Quando, na verdade, ela tem que ser preparada. Você tem que estudar o que você vai falar, qual ponto você vai guardar para falar lá. Não estou falando de guardar uma tese, mas você vai guardar uma dinâmica. O que você vai guardar para fazer lá? Porque chega a tréplica, você falou, putz, eu estou cansado, eu achei que eu ia conseguir preparar isso no meio do júri, não vai dar tempo de você preparar no meio do júri, e aí você não consegue nada para falar ali. Então, cuidado, você tem que preparar isso. Segunda coisa que ninguém prepara, que é hesitação, tá? Levar uma folha, assim como o João falou, eu já fiz muito isso e eu costumava fazer. Eu trabalhei numa vara do júri durante 2 anos. A gente fazia em média 4 júris por mês. Então, o que a gente fazia? Eu já tinha lá o meu arquivo, que tinha várias quesitações. Eu buscava as quesitações que eu queria, já redigida da forma como eu acho mais justo perguntar, e eu levava isso para o juiz. Claro que não é qualquer forma. Materialidade. O crime aconteceu? Você não pode perguntar assim. Existe uma formalidade ali, um jeitão de perguntar, que todo juiz faz mais ou menos igual. Mas você pode buscar isso na internet, vai ter vários exemplos. Você vai pegando esses exemplos e vai fazendo um banco de quesitos para você poder levar uma sugestão. Então você fala, olha, a tese da defesa é essa, a sugestão de quesito é esse. A tese da defesa é essa, a sugestão de quesito é esse. Para que você vai levar isso? O João já explicou. E o terceiro ponto, que ninguém acaba esquecendo, que muita gente, na verdade, aqui não é ninguém, muita gente não faz, chegar a um determinado momento da sua fala, você está programado para explicar os quesitos. Você vai fazer a pergunta, olha, o juiz vai te perguntar, no dia tal, por volta das tantas horas, em tal lugar, o fulano de tal, com tiros de revólver, produziu na vítima fulana de tal as lesões que estão descritas no laudo de exame de corpo de delito que lhe causaram a morte? Essa é a pergunta número 1. Ou seja, tem a materialidade? É isso que está perguntando. Você vai ter que mostrar para o jurado que essa pergunta número 1 está perguntando da materialidade. Ele não vai saber o que é isso. Aí vai perguntar assim, esse crime aconteceu? É isso que está perguntando. Existem indícios, existem provas, na verdade, existem provas de que esse crime aconteceu? O fulano de tal levou um tiro? Se a resposta for sim, materialidade já falaram que sim, ou seja, o crime existe. E o João até teve um caso desses tempos que foi negado a materialidade, né? O que é bem raro. Acho que eu tive 3, 4 júris que foram negados a materialidade. Em todos os júris que eu já fiz, é bem raro acontecer isso. Ou seja, você já tem que ir preparado para explicar para o jurado aquela quesitação. Nessa quesitação que eu falei aqui para vocês, por exemplo, não poderia ter essa parte do alguém. O fulano de tal com um tiro de revólver acertou. Não está perguntando ainda se foi o fulano de tal. Está perguntando se a vítima levou os tiros. Se sim, nós temos um indício de cometimento de crime de homicídio. Só queria pontuar essas... Eu falei 3 coisas, né? Era isso daí, já terminei as 3 coisas aqui que o pessoal esquece. Beleza, Thiago, alguma complementação? Show de bola, galera. Isso que o Rodrigo está falando é muito interessante. Eu até queria que o Rodrigo abrisse aí na lei para a gente começar a falar sobre cada um dos quesitos, tá? O Rodrigo começou falando ali sobre materialidade, a gente tem o segundo quesito, o terceiro quesito, tem um lance de inversão, que eu queria até que o Thiago falasse sobre a inversão dos quesitos, que eu acho que a gente não pode terminar esse nosso podcast sem falar sobre essa inversão do terceiro quesito ali, né? Já se prepara aí, Thiago. Mas assim, primeira coisa, Thiago sumiu. Materialidade. O quesito de materialidade é um quesito muito interessante. O Rodrigo falou ali, o primeiro quesito. Esse quesito, às vezes, o juiz, quando tem ali vários crimes, né, ele às vezes até fala assim, olha, a acusação e defesa não se opõe a repetir a votação que já foi feita. Por quê? Às vezes pergunta-se várias e várias vezes para o jurado se o crime existiu e se foi o autor do delito, né? O primeiro e o segundo quesito. Então, como que funciona esse primeiro quesito? Como o Rodrigo bem disse, é a materialidade. É o que acontece. Se o crime deixou vestígios. E no júri que eu fiz com o Vinícius e com a Rafaela agora, o último júri, foi um dos primeiros júris que eu sustentei diretamente a ausência de materialidade. Então é interessante você pensar o seguinte: se você tem um corpo estendido no chão, você vai falar que o crime não aconteceu? Aconteceu. Tem uma pessoa morta, tá? Agora, geralmente, materialidade se questiona em crimes que supostamente foram cometidos de forma tentada. No nosso caso em específico, só para te deixar bem exemplificado, bem claro para você, no nosso caso em específico, a denúncia falava que a vítima sofreu lesões pulmonares que são objetos do laudo a ser juntado posteriormente. Olha só, ou seja, fizeram a denúncia sem laudo. Quando o laudo chegou, mostrou que a vítima não tinha lesões pulmonares nenhuma.
não tinha lesões pulmonares, inclusive que não inalou fumaça, que supostamente teria ficado presa em um local, né, que foi incendiado e não sei o quê. Então a gente vê que ali naquele caso a gente tinha diretamente uma tese de materialidade, porque aquele crime que supostamente, segundo a denúncia, teria deixado vestígios, foi um crime que deixou lesões, quando chegou o laudo mostrava que não tinham lesões, ou seja, não havia materialidade. Então a materialidade dificilmente vai ser questionada, né? Na maioria das vezes você vai ter assim, acusação e defesa não negando a materialidade, vai ter um corpo estendido no chão, vai ter uma ferida de um projeto de arma de fogo, de alguma marca inciso, pérfuro contundente, algum instrumento, que aí vai ter a materialidade, e a materialidade quase nunca ela é questionada. Mas se acontecer de o laudo falar outra coisa, aí você pode começar a questionar como tese no júri a ausência de materialidade. Ponto que você tem que prestar atenção nesse primeiro quesito da materialidade não pode constar nada que induza que foi o réu que cometeu o crime, ou que induza uma qualificadora. A pergunta ela tem que ser bem direta. Normalmente ela é formulada assim: no dia tal, às tantas horas, em tal lugar, a vítima, fulano de tal, sofreu as lesões que estão descritas no laudo tal, que foram causa da sua morte? Sim ou não? A pergunta é essa. Como eu fiz a primeira redação para vocês, eu coloquei mais uma coisa, que era alguém ou fulano de tal com um tiro de revólver. Opa, o que eu fiz aqui? Subconscientemente, o cara já respondeu que sim, que foi o fulano de tal que atirou. Então não pode ter isso, toma cuidado. Então, primeiro quesito, só tem que perguntar se a vítima sofreu os tiros, a vítima levou a facada, que foi causa da sua morte. Basicamente é isso. Existe a materialidade? Existem os vestígios? Sim ou não? Tá? Em caso de tentativa, não vai ter que foi causa da sua morte, mas vai só perguntar se no dia tal, às tantas horas, a vítima sofreu as lesões que estão nos laudos. Basicamente é isso. Quesito número 2 vai falar sobre autoria ou participação. Aqui já começam várias discussões interessantes, tá? Vai perguntar: o réu fulano de tal concorreu para a prática do fato? Ou com tiros de não sei quantas, o réu concorreu para a prática do fato? Quando é tentativa, também é nesse quesito que vai vir a pergunta da tentativa, o que é chatíssimo, tá? E vamos já entrar nesse tema e já vamos começar a falar dessas duas coisas. Primeiro é o quesito da autoria. Então, quero que você entenda aqui que nessa pergunta inicial, quando fala de foi o fulano de tal que cometeu o crime, ou que concorreu para a prática desse crime, ou que deu os tiros, você está perguntando sobre a autoria. E a primeira dica que eu quero dar aqui nesse quesito é: a autoria, quando a gente fala de autoria, a gente está falando de ausência na verdade, de existência de prova de que não foi ele o autor do crime. Isso vai fazer uma diferença para você depois, e eu já explico já na sequência, tá? João, considerações sobre esse quesito. Vamos lá, cara. Quando fala de quesito de autoria, para mim, já uma pulga enorme já vem atrás da minha orelha, morde meu pescoço e eu fico muito atento. E você também deve ficar atento, tá? Por quê? Saiba de uma coisa. A tese de desistência voluntária ela não é quesitada. Não existe a possibilidade de, além de perguntar se o seu cliente é o autor do delito, se depois, não tem um quarto quesito, né, ali, um terceiro quesito falando que ele desistiu voluntariamente. Ou ele tentou, ou ele... Ó, o Thiago, só um minutinho, colocar o Thiago de volta. Ou ele tentou, ou ele desistiu. Eu sempre costumo, nas minhas sustentações, quando a tese é desistência voluntária, eu coloco um slide que tem um muro. Eu falo, toda vez que o crime não for consumado, a gente tem um muro que impede o agente, o réu, de chegar à consumação, e só tem dois caminhos, para a direita ou para a esquerda. Se for para a esquerda, ele tentou, e aí uma circunstância ali, a vontade dele serviu como um muro e não fez ele chegar na consumação. Ou ele desistiu voluntariamente. É o outro lado, é o outro caminho possível. Só tem esses dois caminhos. A desistência voluntária ela não vai ser quesitada, a gente já bem sabe. E é nesse momento que, às vezes, o maior desafio no júri é eu chegar e mostrar para o jurado que, além de não ser quesitado, ele tem que entender que o contrário, isso falando de forma leiga, tá? O contrário da tentativa seria a desistência voluntária. Eu tenho que falar para ele, ou ele quis e não conseguiu, ou ele não quis e não continuou. Fórmula de Frank. Quero, mas não posso, tentativa. Posso, mas não quero, igual a desistência voluntária. E aí, lá no quesito, na hora de explicar, você tem que pegar o quesito e mostrar. Fulano de tal deu início à execução de um crime que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, qual seja. Pronto-socorro foi atendido rapidamente. Pronto-socorro médico.
E aí você tem que mostrar para o jurado, falar assim, jurado, aqui não está perguntando se ele recebeu pronto-socorro médico. Aqui está perguntando, é o começo aqui, ó, a redação é difícil, é complicado, olha que palavras difíceis, deu início à execução de um delito que só não se consumou por circunstâncias ali. Está perguntando se ele tentou ou se ele não tentou. Vocês vão lembrar de mim, lá na hora da questação, vocês vão ver essa frase aqui, ó, deu início à execução de um crime. Lembra? É isso aqui, ó. Quando vocês lerem isso, a pergunta aqui é se ele tentou ou se ele desistiu. Se você falar que ele tentou, é junto com a acusação. Você está falando aqui que alguma coisa impediu. O que impediu, se não a vontade dele? Eu explico, assim, eu quase desenho, eu repito 1000 vezes, para ele não esquecer que não tem, eu falo, não vai ter. Sabe essa tese de desistência voluntária que eu estou falando aqui, que você já se convenceu? Você já está convicto que ele desistiu, que nada impediu ele? Essa tese não vai existir, não vai ter pergunta. É simplesmente quando perguntar se ele deu início à execução do crime, você fala, não, não deu início. Ou ele deu início e desistiu. A tese é aqui, ó. Ou não tinha dolo, tese que também não é quesitada. Se o seu cliente não tinha dolo de matar, peraí, olha o caso último nosso. O agente não praticou nenhum ato executório, nada. Lá no centro de Vinil, mataram alguém. O que ele fez, meu cliente, no último júri? Matou a casa. Ele botou fogo na casa. E aí o Ministério Público falou que ele quis matar a criança, né? Que estava junto com ele, enfim. Ele não praticou nenhum ato executório. Então, na ideia geral, é você ficar atento que nesse segundo quesito da autoria não vai ser quesitado desistência voluntária, não vai ser quesitado ausência de dolo. É você explicando para eles. A tese está escondidinha aqui. Se vocês acreditarem nesse devaneio, nessa maluquice do Ministério Público aqui, falando que teve uma circunstância ali à vontade do acusado, pode votar sim aqui. Agora, se você entender de forma jurídica, de forma coerente, racional, como eu estou explicando aqui, é aqui que está o quesito de ausência de dolo ou de desistência voluntária. É nesse quesito. Eu repito 1000 vezes. Desenho, elucido para que o jurado não tenha dúvidas. Cuidado que você tem que ter também aqui nesse quesito é para não vir um quesito tipo assim: o acusado tentou matar a vítima desferindo-lhe uma facada ou então com disparos de revólver. Por que esse quesito está errado? Porque vai perguntar: o acusado tentou matar a vítima com um disparo de arma de fogo? O que ela está ouvindo o tempo inteiro? Houve disparo de arma de fogo. Então, ele quis matar a vítima. Olha a diferença do quesito porque o João falou. O réu deu início a um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. É completamente diferente, porque eu posso falar que sim, ele deu início à consumação de um crime, e aí eu só brigo nesse que consumou ou que não consumou pela vontade dele. Então, tentativa é muito chato por causa desse quesito. Dependendo de como ele for feito, a resposta natural é que responda sim. Dependendo, é não. E aí, se a resposta natural for não, acontece muita desclassificação. Então, assim, não vou falar que é fácil desclassificar, mas dependendo de como for a redação desse quesito, a desclassificação vai vir mais fácil, porque a pergunta final dele é o que vai matar. Desferindo-lhe tiro de arma de fogo, foi o que o João falou, o que fica na cabeça do jurado é, sim, ele desferiu arma de fogo, assim como na qualificadora. Qualificadora é a mesma coisa. Utilizou de motivo fútil porque a briga foi por causa de R$1? Às vezes a briga foi por causa de R$1, mas isso não era um motivo fútil, não foi o que deu início. Então, a pergunta ela vem de maneira errada. Então, tem que tomar cuidado com a redação. E aí, Rodrigo, João, pode falar. Só para complementar esse negócio do R$1, cara, que é interessantíssimo a discussão aqui, no júri, na maioria das vezes, a parte jurídica é que menos importa. No júri, o que importa demais é a motivação. Por que brigou? Você que está assistindo aqui, ó, toda vez que alguém morre no seu Facebook, no seu Instagram, a primeira coisa que você faz, você vai nos comentários, você fica procurando o motivo da morte. Nem é conhecido, às vezes, a gente fica lá caçando por que morreu e ninguém fala por que morreu, tipo, fica morrendo de curiosidade. O ser humano ele é curioso com a morte. E muitas das vezes a pergunta do jurado é exatamente por que morreu? Por que matou? Por que brigou? E aí você tem que entender que às vezes a discussão se iniciou por conta de um R$1, por conta de um troco. Mas aí no desdobramento dessa briga, a vítima dá um tapa na cara do acusado. A vítima assim, mexe com a honra, né? Ela menospreza, ela despreza o acusado, comete algum ato que de fato deixa ele muito humilhado. E aí você, advogado, vai começar a mostrar os motivos. Peraí, o motivo é por causa de R$1? Ou o motivo é por conta disso aqui, ou dessa atitude do acusado? Você pode ter certeza, na denúncia vai ter sempre a moedinha de R$1, vai ter sempre a banalidade, vai estar sempre a torpeza lá. Isso é o que está na denúncia toda vez. E aí você, advogado, vai para além disso, mostrando a motivação. Inclusive, essa motivação é algo que eu coloco nos meus quesitos também. Né? Quando a gente vai falar mais sobre os quesitos ali para frente, mas é importante você mostrar, por exemplo, motivo fútil. Quando começa motivo torpe, é fundamental mostrar, fazer a denúncia, fala de essa motivação. Convenhamos, quem que mata o outro por causa disso aqui? Agora, se alguém dá um tapa na sua cara,
te humilha na frente de todo mundo, meu amigo, aí você sai de si. Aí a gente começa, na parte da aquisição de qualificadores, a gente volta a falar sobre isso. Manda ver, Rodrigo. Teve uma pergunta interessante aqui da Andressa, que já é encaixar no que eu quero falar aqui, que ainda é relacionado a isso, que é uma dica massa. Na tese negativa de autoria, obrigatoriamente tenho que indicar quem teria sido o possível autor do crime? Não, você não precisa indicar quem é o autor do crime. Você pode falar, olha, não foi o fulano que cometeu o crime. Mas você não precisa indicar quem foi. É interessante você indicar, não quem foi, mas você mostrar que existe alguém que cometeu aquele crime. É muito interessante. Essa é uma das premissas básicas. Se alguém cometeu esse crime, quem foi? Olha, existiu aqui dentro desse processo o Paulinho, que nem foi investigado. O Paulinho, que tinha isso, às vezes tem dentro do processo uma linha que a polícia não seguiu. Ela começou, mas não seguiu. Alguém falou lá atrás que viu o Paulinho correndo na hora do crime. Mas quem foi condenado foi o Tiaguinho, que estava ali. O acusado foi o Tiaguinho. Então, às vezes, dá para você indicar. E se você conseguir apontar, você gera dúvida na cabeça do jurado do tipo, por que não investigaram esse cara? Olha como isso está coerente. Pode falar, João. Rodrigo, eu costumo dizer que a negativa de autoria perfeita é aquela que, para além de negar, ela indica um possível autor. Isso aqui é o que é perfeito, é o mundo dos sonhos, tá? Primeira coisa, essa é a premissa básica que o Rodrigo acabou de dizer. Se você tiver um possível autor, e eu digo assim, tiver no sentido de prova, no sentido de investigação, aí eu acho que vale a pena. O meu segundo júri que eu fiz na vida, ele era um júri onde o acusado supostamente tinha confessado em sede policial, com aquela confissão dele, mediante todo tipo de incentivos espúrios, o acusado ele confessou, né? Então, já que confessou, pronto, já tem um autor, fecha o processo, vai para o próximo. O que eu fiz nesse caso? Eu investiguei quem eu acreditava que era o autor, a gente descobriu um processo aberto com os mesmos modus operandi, exatamente a forma com que se deu o delito, e a gente apresentou no 479, ali 3 dias antes, simplesmente os jurados absolveram um acusado que teria confessado em sede policial. Aí a gente começa a entender que nem sempre o réu confesso ele é culpado. Às vezes ele confessa por motivos dos mais indignos possíveis, né? Confissão não é a rainha das provas. Então, o que eu diria, no caso de negativa autoria, que é essa pergunta da colega, se você tiver um autor e se você conseguir mostrar para os jurados que não tem a menor lógica acusar e condenar o seu cliente, sendo que tem uma outra linha de investigativa que foi negligenciada pelas forças de investigação, aí eu acho que simplesmente você consegue, inclusive, apresentar argumentos para o Conselho de Sentença, mostrando que não vai ter impunidade. Porque o medo do Conselho de Sentença é a impunidade. Fala, peraí, aqui a gente só não pode cometer injustiça, botar o inocente na cadeia, mesmo que ele tenha confessado. Agora, depois que acabar esse julgamento aqui, você pega o prazo prescricional. Geralmente é 20 anos para um homicídio. Só fala que, olha, tem 3 anos de processo. A polícia tem mais 17 anos para investigar o verdadeiro autor. 17 anos que o Estado tem todo o aparato para buscar quem de fato cometeu esse delito, porque ele não pode colocar inocente na cadeia. Então, assim, são argumentos muito fortes e convincentes a partir do momento que você mostra elementos, indícios sólidos de um possível autor. É obrigatório apresentar esse possível autor? Não. Mas se tiver, facilita o processo, né? E aí, pessoal, então a gente teve a materialidade primeiro, que vai perguntar, olha, no dia tal, às tantas horas, fulano de tal levou os tiros? Sim. Próxima pergunta, vamos dizer que é um caso de homicídio. Foi o fulano de tal quem cometeu esse crime? Foi o fulano de tal quem praticou essa conduta? E aí vai responder se sim ou se não. Aqui a gente está falando sobre a autoria. O que eu queria chamar a atenção, que foi aquilo que eu falei que eu ia guardar um pouquinho aqui, para a gente passar agora para o jurado absolve acusado. Existe uma discussão muito grande que o promotor fala assim, olha, mas a defesa não apresentou nenhum quesito, nenhuma tese absolutória. Quando você tem uma negativa de autoria, ela pode se dar de 2 formas. A primeira é, eu tenho prova de que não foi o João que atirou. Eu tenho um álibi do João. Quando eu tenho prova de que não foi o João, a resposta a essa pergunta de autoria, ela é muito clara. Foi o João que cometeu o crime? Não. A pergunta de autoria, ela não vem assim. Existem provas suficientes de que foi o João o autor do crime? Isso é muito importante. Porque quando eu falo de ausência de provas, talvez exista um indício, mas esse indício ainda não seja suficiente para falar que o João foi o autor do crime. E aí, na minha visão, essa tese de falta de provas, ela não é uma tese que venha obrigatoriamente no quesito da autoria. O jurado pode, no quesito da autoria, falar, olha, não foi o João que cometeu o crime, eu estou convencido disso. Mas, em tese, isso demandaria uma prova de que não foi o João. O quesito absolutório da autoria, ele vai vir com o 386, falando, não 386 por falta de provas, mas vai vir por 386 que não foi o João que cometeu aquele delito. Então, quando eu falo de falta de provas, eu tenho que entrar no quesito absolutório. O jurado absolve o acusado, por quê? Por vários motivos. Um deles pode ser
não existe prova suficiente de que foi o João o autor do crime. Então, olha bem essa questão, essa explicação, porque aí o promotor não pode falar, olha, não houve prova suficiente. Só que você tem que tomar cuidado como você vai explicar isso para o jurado, tá? Porque às vezes ele vai falar, foi o João? Não, eu mostrei para vocês aqui, não foi o João o autor do crime. Mas se vocês estiverem em dúvida com relação a ser ou não o João, se vocês ainda não têm certeza de que foi ele, se vocês, por tudo que eu falei, estão em dúvida, vocês têm que absolver ele no quesito absolutório. Olha, pode ter sido o João, pode não ter sido, mas eu vou absolver ele. Claro que fica meio estranho, porque você perguntou, o crime aconteceu? O jurado falou que sim. Foi o João? Sim. Você absolve ele? Sim. Por falta de provas. Vai ficar estranho, mas não tem como fazer de forma diferente, tá? O jurado absolve o acusado quando é falta de provas. Eu vejo isso muito claramente que se encaixa dentro do quesito absolutório. Não sei o que o João e o Thiago acham disso. Eu acho correto, Rodrigo, e até não sei se todo mundo tem conhecimento sobre isso, todo mundo está assistindo aqui. A gente tem um projeto de reforma do Código de Processo Penal muito antigo lá no Congresso Nacional, e nesse projeto, uma das alterações no Tribunal do Júri, no artigo 483, é unir o quesito de materialidade, o quesito de autoria e o quesito genérico de absolvição. Então, eles passam a ser um único quesito, um quesito genérico de absolvição. Então, eu perco o quesito de autoria e materialidade e coloco eles dois dentro do quesito absolutório. Para mim, isso é muito bom. Por quê? Porque eu posso ter no mesmo júri, lógico que é difícil, mas teses de negativa de materialidade, teses negativa de autoria e alguma outra tese subsidiária de absolvição, caso aceita a autoria e a materialidade, e com isso eu conjugo. Eu posso ter de um jurado um voto para uma tese, um para outra e dois para outra. Pronto, já consegui a maioria de 4 votos e consigo a absolvição. Então é uma tese muito interessante, mas hoje você pode fazer isso jogando com vias argumentativas, né? Essa tua tese, igual o Rodrigo falou aqui, de negativa de autoria, de dúvida sobre a autoria, lá para o quesito genérico de absolvição, né? Pedindo para o jurado votar ali em não, se ele está com dúvida sobre a autoria. Porque se você tem alguma outra tese ali nesse júri também absolutória, você pode acabar conseguindo ganhar isso pela somatória dos votos. Fala, João. Eu só quero já puxar para o terceiro quesito aqui, complementando isso que o Thiago falou, para a gente não passar aqui o nosso finalzinho, que a gente já está caminhando para o final. Esse tema aqui dá para a gente falar demais, por horas, aqui, porque ele é muito interessante. Nessa situação que o Rodrigo falou, da insuficiência de provas, né, de não ter certeza que é o acusado, e ter uma confirmação de autoria depois de uma absolvição para não anular júri, qual que é a cautela que eu tomo geralmente? Você vai ter as suas teses registradas na ata de julgamento. Então, na ata, eu sempre me atento a isso. Peço 2 coisas nessa situação que o Rodrigo está falando. Primeiro, deixar claro que, para além da negativa de autoria, eu sustentei tese de insuficiência de provas. Isso tem que estar lá. Porque a gente tem o 3867 que mostra que há casos onde o acusado ele é absolvido, mesmo tendo provas contra ele. Só que as provas só não são suficientes. Então, eu coloco todas as teses, nas teses ali na ata, eu coloco sustentou negativa de autoria, sustentou insuficiência de provas e mais uma sacadinha aqui, sustentou clemência. Todos os meus júris que têm insuficiência de prova, eles têm clemência. E clemência não é só isso que você está achando aí. Que, ai, coitadinho do réu, dolo, comiseração, perdão e etc. Não. Clemência é você explicar para os jurados que muitas das vezes ele pode absolver por elementos não jurídicos, por elementos religiosos. Ele pode absolver por elementos íntimos, de convicção. É você mostrando que o voto dele é soberano, inquestionável, ninguém muda, nenhum juiz, nenhum representante do Estado, esses poderosos aí que são colocados nas cadeiras mais pomposas e glamurosas do judiciário, e aí o juiz já torce o nariz na hora que eu falo isso, mas enfim, esse aqui é o povo mostrando quem de fato manda quando o assunto é tribunal do júri. E a senhora que está aqui, ó, que é doméstica, que está aí, a senhora, esse é o momento do empregado mandar no patrão. Esse é o momento onde a sua decisão não vai ser mudada nunca. E se de alguma maneira a senhora se identificou com o acusado que está sentado aqui, acha que a história dele, vindo de origem humilde, é igual à sua, igual ao do seu filho, esse é o momento da senhora se compadecer dele e aí votar junto com ele. E se você o fizer, nada e ninguém muda o seu voto. Eu falo assim rapidamente, coisas desse tipo, né? Até dei uma delongada aqui, mas enfim. Eu não esqueço de botar a clemência. Rapidamente é mostrar sobre... A minha clemência está muito mais ligada à soberania dos vereditos do que à comiseração, a perdão e etc. Esse é mais um para minha listinha que o pessoal esquece de fazer. Ter uma tese absolutória sempre. Ah, Rodrigo, mas não é negativo de autoria. Só vou querer afastamento de qualificadora.
tenha uma tese absolutória sempre, nem que for uma linha, nem que for uma fala. Por quê? Porque às vezes o jurado vota para absolver. Sabe-se lá o motivo. Eu já fiz júri que eu falei para o réu, você não vai ser absolvido, porque a tese dele era bizarra, e o jurado acolheu, ele foi absolvido. No júri que eu falei para ele que ele tinha chance, pra você ter ideia, eram 2 júris na mesma semana do mesmo cara. Um na segunda, um na quarta. Mesmo conselho de sentença. O primeiro ele foi condenado quando achei que tinha chance. No segundo eu falei para ele, amigo, se quando tinha chance você não foi, agora que é o mesmo conselho, que tá vendo você de novo aqui, pelo segundo não vai absolver você nunca. Mas continua com a sua tese aí. E eles absolveram. Tá? E o promotor queria votar votação, porque falou que votaram errado, enfim. Sempre tenha, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes o jurado vota errado mesmo, às vezes 3 queriam absolver e um votou errado e absolveu o cara. Não dá para saber o que pode acontecer. Mas essa pergunta, o jurado absolve o acusado, ela surpreende muito. Então sempre tenha uma tese absolutória. Não deixa passar. Nem que for por uma linha, que nem o João falou. Nem que for falar assim, senhores jurados, os senhores podem absolver de hoje. Os senhores podem, por clemência, enfim, por achar que não foi ele. Não é essa linha que eu vou seguir, mas podem absolver ele, saibam disso. Uma sacadinha. Nesse momento, o cartorário não vai estar prestando atenção nem o juiz. É esse momento que você tem que parar a sustentação, vira de costas pro cartorário, fala, por favor, com o juiz dessa tese que eu acabei de sustentar, que é a clemência, e consta em ata, por favor. Eu acabei de sustentar a clemência, eu quero que você consta na ata, tá? Eu vou te relembrar depois ao final. Pode falar com o juiz agora para constar na ata. E volta. 30 segundinhos de clemência, fala com o cartorário. Você, esqueci. Não, lembra aquela hora que eu parei a sustentação para te avisar? Naquele momento eu tava sustentando. Não vi você sustentando a clemência. Viu sim, naquela hora eu parei para te avisar. Entende? Então, assim, é importantíssimo fazer isso aí, salva o jogo, tá? Galera, a gente tem mais 4 minutos de podcast. É o seguinte, eu quero avisar vocês rapidamente de um evento que vai acontecer dia 22/11, que é o Código Secreto da Custódia. Aqui em cima tem uma setinha na minha cabeça. Você vai clicar e tem o perfil meu, do Rodrigo, tá? Primeira coisa, você vai seguir os 3 que tá aqui. Não segue? Você viu o nível? Isso aqui tem mais informação prática de muito curso que vocês estão comprando aí, de graça. Vai ter que ter continuação, inclusive. Oi? Vai ter que ter o 2 desse daqui. Exatamente. Então, assim, só por questão de gratidão mesmo. Pega aqui, ó, segue os 3. Você tá aqui de graça. Eu poderia estar trabalhando ganhando dinheiro. O Thiago tá no escritório, parando no escritório dele aqui. O Rodrigo tá parando aqui, ficando sem almoço para me encontrar com você. Então, já segue os 3. Segunda coisa por gratidão que você vai fazer. Você vai entrar no link do meu perfil ou no link do perfil do Rodrigo, vai se inscrever num evento que é gratuito. E não essa conversinha que o pessoal faz aí na internet, que é fazer o seguinte... Eles falam, vamos fazer um evento sobre audiência de custódia. Ele te ensina só um pouquinho de audiência de custódia e depois ele te vende, quer te vender um curso de audiência de custódia. Eu e o Rodrigo, como vocês viram no curso Kit Flagrante, a gente vai ensinar tudo sobre audiência de custódia, fazer um curso gratuito, tá? Sobre audiência de custódia, falando tudo sobre audiência de custódia. A gente não vai, ó, promessa, a gente não vai te vender nenhum curso de audiência de custódia depois, tá bom? Quem já viu o nível das nossas aulas, aula de verdade, que não é converseiro fiado, não é coisinha de venda, eu tô te avisando, independente se você comprar, ser aluno nosso, independente de você não fazer nada pra gente. É um curso gratuito e completo com esse nível de excelência que vocês viram desse podcast. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um podcast. É o nível de excelência que você conhece, meu, do Rodrigo e do Thiago, que a gente vai fazer dia 22/11. Por que você tem que se inscrever? Para você ter material didático. A gente vai te dar material didático pra você baixar. Para a equipe nossa mandar as instruções, todo tipo de informação que tiver para você entrar no grupo dos membros inscritos, tá? Então vai lá e faça a inscrição, é gratuito, e dia 22/11 a gente vai se encontrar e não é papinho furado de internet. Quem já acompanha sabe a diferença de nós 3 aqui pro resto, tá? Então já faz isso e se inscreva. Tiago, o que você acha? A gente fala sobre... A gente nem entrou no quesito absolutório, quanto mais entrar em quesito desclassificatório. Vamos fazer um próximo podcast para a gente entrar nisso aqui, ó. Quesito desclassificatório, quesito absolutório e quesito relacionado a qualificadoras, causas de aumento e diminuição de pena. Inversão de quesitos. E aí tem mais outros quesitos. Vamos deixar para outro e a gente chama o Zanoni para participar, porque hoje ele teve um problema porque estava num júri e não conseguiu sair. Era um júri que seria adiado, não foi, né? E aí ele vem participar para comentar com a gente. Perfeito? Show de bola. Perfeito. Então, galera, muito bom estar com vocês. Isso aqui tudo só existe por causa de vocês. Se sintam especiais. Ô, João, olha só, quanto que custa uma consulta com o João Ricardo Batista? Liga lá no escritório Thiago Buni e fala assim, eu quero fazer uma consulta. Você não vai conseguir nem horário com o Thiago, tá? Só para te falar. E mesmo assim, toda segunda e quarta-feira, Thiago Buni para aqui para te encontrar, sem você pagar um centavo.
Isso aqui, tudo isso só por causa de vocês que dão audiência pra gente, que sempre estão aqui atentos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e falar que próxima segunda-feira a gente tem um encontro. Lembra sempre, vocês têm encontro com a gente segunda, terça e quarta, toda semana. Segunda e quarta-feira é o podcast ao meio-dia e terça-feira a aula às 20h45, tá? Então, muito obrigado pela sua presença. É por vocês que a gente faz isso sempre. Fala, Rodrigo. Fala, Thiago. Só queria falar que amanhã, quinta-feira, a gente tem aula da comunidade Criminal na Prática. Como foi feriado na terça, a gente vai passar a aula da comunidade para amanhã. Então, amanhã, 8h45, vai ter uma aula, ó, show de bola feita para vocês, comigo sem barba. Perfeito. Rodrigo, carinha de bebê. Fala, Thiago. Para quem sempre me pergunta aí, tá chegando no começo do ano, e chegando no começo do ano, janeiro, vocês já sabem, em janeiro sempre a gente tem formando criminalistas. Então, daqui a pouco a gente começa a falar, em dezembro eu devo começar a falar sobre isso com vocês, mas quem sempre me pergunta no direct aí, Thiago, seu curso de prática, seu curso formando criminalistas, em janeiro ele tá aí, próximo curso formando criminalistas. Então já fica no aguardo, beleza? Show de bola, obrigado pela presença, até mais, até quinta-feira, até amanhã no aula do Criminal na Prática. Tamo junto, galera. Tchau.